Olá, vejamos aqui um dos casos de concordância verbal, por meio deste mapeamento, em que utilizamos como quadro negro este lugar muito bonito. Assim, veremos a forma singular e a forma plural dos verbos quando concordam com nomes próprios plurais. Então, do lado esquerdo, singular. Observe no balão, nomes próprios. E do lado direito, também nomes próprios, só que na cor vermelha. Então, o singular na cor verde e o plural na cor vermelha. Mas a posição é que vale mais, observe. Assim, este trabalho é uma das várias exposições que fizemos, aqui a nona, dos casos especiais, não é? O caso especial número 6, singular e plural, dos nomes próprios. Há outros casos, mas não veremos aqui, somente este hoje. Os sertões. No caso, o verbo concorda com a obra ou com o livro. Vejamos. Os sertões descreve a Guerra de Canudos. Assim, podemos ter a obra ou livro Os Sertões descreve a Guerra de Canudos. Então, o verbo ficando na forma singular. Outro exemplo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, foi publicada ou publicado em 1938. Ou seja, a obra foi publicada ou o livro foi publicado. Agora, na forma plural. O verbo concorda com o artigo e ou com o substantivo, todos na forma plural. Assim, Os Sertões foram publicados em 1902. Outro exemplo, os Lusíadas formaram o espírito de Portugal. Dessa forma, vimos aqui o nome de livros ou de obras, a concordância do verbo, ele ficando no singular ou no plural. Vejamos aqui com estados. No caso aqui, o verbo concorda com o estado. Veja, a bandeira de Minas Gerais, então teríamos Minas Gerais, a terra natal de Aleijadinho, tem mais de 800 municípios. Neste outro exemplo, sendo a concordância do verbo com estado ou rio. Observe, o Amazonas é o maior do Brasil. Seria assim, o estado do Amazonas é o maior do Brasil. E assim também, observe, o rio Amazonas é o maior do Brasil. Então, ora concordando com o estado, ora concordando com o rio. Vejamos aqui na forma plural. O verbo concorda com o artigo e ou com o substantivo, todos na forma plural, como vimos no caso anterior de Os Sertões. Assim, as Minas Gerais são ricas em minério de ferro. Teríamos também o seguinte: as Alagoas são a terra natal do filólogo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e do colendo jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Vejamos agora com países. Aqui, com a bandeira dos Estados Unidos, observe o verbo concordando com o país.
Então, Estados Unidos é riquíssimo. Ou seja, Estados Unidos é um país riquíssimo. Outro exemplo, as Filipinas pertencem à Ásia. Ou seja, as Filipinas é um país que pertence à Ásia. A concordância aqui com país. Vejamos o caso da forma plural. O verbo concordando com o artigo ou com os substantivos. Todos na forma plural. Observe então como seria. Os Estados Unidos se atribuem o papel de gendarme do mundo ocidental, ou seja, de protetor, não é? Aquele país que impõe todas as regras de paz e de tudo. Outro exemplo. As Filipinas são um país asiático. Observe aí, então, concordando o verbo com os artigos, os Estados Unidos e as Filipinas. Numa visão conjunta temos os sertões, Minas Gerais, Estados Unidos. Num teste de lembrança, veja, pelos símbolos, é só tentarmos nos recordar. Então, os sertões à esquerda em verde, o verbo no singular, e os sertões à direita, o verbo no plural. Minas Gerais, e tivemos também o exemplo do Amazonas à esquerda e também a mesma forma à direita. E aqui, Estados Unidos, tanto à esquerda quanto à direita, acrescidos das Filipinas. Então, chegamos então ao fim desta 9ª exposição. É um pequeno exemplo, mas para mostrarmos a técnica que atinge diretamente a memória visual, tornando agradável ou mais, digamos assim, ajeitável o conteúdo. Quando nós dispomos alguma coisa de modo organizado, a lembrança terá este respaldo, ou seja, eu me lembrarei também de modo mais organizado. As cores diferentes, os objetos, as linhas, tudo aquilo que favorece a atenção. E assim, retornamos aqui a este quadro que marcou o nosso início. Como você pode ver então, temos aqui este caso, a concordância verbal em nomes próprios plurais, singular e plural. Desse modo, como assinante, você poderá acessar dezenas de outros assuntos e temas, tanto em vídeo quanto em arquivos do PowerPoint. Aqui fizemos em vídeo, mas a maioria dos arquivos são em PowerPoint, que você mesmo vai ditando o comando. Não é? Então você tem todas as instruções no rodapé e você vai então, de acordo com o seu grau de entendimento e de memorização, você vai regulando a velocidade. Nós temos esse trabalho no Hotmart e também no nosso site professorexpedito.com.br.